Olá, a paz do Senhor Jesus. Fique à vontade, sente-se à mesa e vamos falar mais uma vez do nosso amigo. Hoje eu quero falar daquilo que ele produz em nós. O que a amizade dele gera como impacto nas nossas vidas. Que a gente sabe, né, a ciência já fala que o núcleo de pessoas que a gente convive, que a gente anda, que a gente se relaciona, as 5 pessoas mais próximas de nós nos tornamos como elas. Em outros vídeos, eu já até falei para você passar a andar com pessoas que têm o mesmo propósito, buscam mais a Deus, pessoas que são próximas dele, que quer viver realmente a vontade dele. Isso vai te motivar a buscar mais, isso vai te trazer mais consciência da importância de viver uma vida que agrada ao Senhor. E não é diferente quando andamos verdadeiramente com o Espírito Santo. Quando caminhamos com Ele, quando nós nos enchemos da Sua palavra, quando os nossos olhos estão voltados para as coisas que vêm do alto, para as coisas que vêm do eterno, daquele que vem do Senhor. A nossa perspectiva de vida muda, o nosso olhar para o mundo muda. Nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. É por isso que eu acho que no começo é muito difícil, porque primeiro a nossa mente ela tem que ter total certeza e crer que mesmo ele sendo Deus, sendo grandioso, ele habita em nós. Ainda que por um tempo a gente ainda não sinta o seu poder, porque ao longo do tempo a gente consegue sentir verdadeiramente no nosso ser o poder dele em nós, atuando em nós. Você sabendo que você está fraca, mas que vem um poder sobrenatural sobre a sua vida que te levanta. Mas ainda assim, até que você creia verdadeiramente, o Espírito de Deus escolheu e habita em mim, faz morada em mim. É algo assim que é um processo. E você passar a falar com ele diariamente, você quebrar os tabus, que é só aquele momento que você tira para ajoelhar e clamar ali com toda a reverência. Não que uma conversa diária, uma conversa ao andar ou cozinhar seja desrespeitoso. Não, a gente não pode respeitar a grandeza de quem Deus é. Mas a gente pode ter um relacionamento leve, um relacionamento de pai com filho. Nesses momentos, é um pai verdadeiramente se relacionando com o filho. Tem outros momentos que você se relaciona com o seu Senhor de uma forma e saber diferenciar, né, a hora, tudo isso de você se portar como o seu Senhor e se portar como filha, tudo isso vai vir na sensibilidade que o Espírito te dá. Então você vai saber o momento, mas é óbvio, nós devemos respeitar todo mundo, todo ser humano deve ser respeitado. Que dirás o Espírito Santo, né? Então, nas nossas conversas, então a gente vamos aprender em tudo a falar com ele, a quebrar o tabu, que nós podemos nos relacionar com ele 24 horas por dia, todos os dias, falando com ele, seja caminhando, seja deitado, seja sentado, seja em qualquer momento. Eu lembro que no começo me relacionar com o Espírito Santo tomando banho, assim, tipo, se tomando banho e falar com o coração era algo constrangedor. Até que a gente entende que Deus está em tempo, todo o tempo. Mas você atrair, tipo assim, a atenção dele para uma conversa nesse tempo, mas aí depois você descobre que ele te fez. Ele conhece teu corpo. E não tem nada de pecaminoso ou imoral. Não há nada impuro. Pelo contrário, é a pureza que você encontrou na presença dele. É a pureza de poder se relacionar com o Espírito Santo em todo o tempo. Então, tudo é processos, né? E tudo leva tempo. Mas hoje eu quero falar da influência de andar com o Espírito Santo. A influência que ele exerce na nossa vida. O que ele vai produzir em nós? Lá em Gálatas, capítulo 5, o versículo, eu quero primeiro ler o 16 e o 17, que diz assim: Isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfazeis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e o Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigamos ter o que queremos. Porém, se andardes no Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei. O apóstolo Paulo está dizendo que você já ouviu falar a expressão, e é real, que nós somos nossos maiores inimigos, porque os nossos desejos, nossas vontades carnais, mundana, do pecado,
que são os nossos desejos do nosso corpo caído, né? Então, do nosso homem caído que veio depois da queda. Então, assim, são desejos carnais. Então, todos esses desejos, eles são os nossos maiores inimigos. Agora, os desejos do espírito opõem-se à carne, é uma briga mesmo, é uma guerra. E vamos ver quem vai vencer. Quem vai vencer? Aquele que mais foi alimentado, aquele que mais andou com você durante o dia, aquele que mais foi, como eu posso dizer, exerceu mais influência na sua vida. Hoje eu quero falar exatamente dessa influência. Mas quando a gente anda com o Espírito, a gente não produz a obra da carne. A carne ela está amortecida porque você está andando com o Espírito. Então, imagine você andar 24 horas com alguém que só pensa as coisas celestiais, só vive as coisas celestiais, só fala de Deus. Você não vai ter espaço para manifestar a carne, você não vai ter espaço para falar da carne. Então você vai ali, tá sempre olhando para Deus, querendo mais de Deus, porque isso aguça. Sabe quando você ouve aquela pessoa que é tão cheia, falando de um assunto que te dá vontade? Então a pessoa vai chegar pra você e falar assim, eu comi uma sobremesa assim, assim, assim. E vai falar tão bem dessa sobremesa que ela vai falar assim, caraca, eu queria experimentar. É a mesma coisa você ver um vídeo de receita. Aí a pessoa vai experimentar e vai falando da textura, vai falando, caraca, eu queria experimentar, vou fazer pra experimentar. Você foi o quê? Influenciado. A mesma coisa é andar com o Espírito Santo. O tempo todo ele ministrando as coisas do céu, ministrando o poder de Deus, o quanto é maravilhoso servir a Deus, como é gracioso você ter Deus. Você vai manifestar o quê? A obra do Espírito, o fruto do Espírito, né? O fruto que ele produz em nós. A sua influência na nossa vida nos faz querer viver como ele e manifestar o que ele manifesta. Quais são esses frutos? Mas o fruto, a partir do versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões, concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos ávidos de vanglória, procurando uns aos outros, inventando uns aos outros. O que Jesus está dizendo para mim e para você? Características dessas do fruto, ao qual a gente percebe que são condutas, são atitudes, a forma que agrada ao Senhor que nós viemos caminhar. Só que a gente sabe que não é com uma oração que isso tudo vai frutificar em nós. Porque aqui a gente está falando de estilo de vida. Aqui o fruto é o estilo de vida, atitudes que tomamos diariamente. Então são escolhas, decisões que vamos tomar a partir daquele que está nos influenciando. O Espírito Santo ele exerce uma força, um poder que nos ajuda? Sim. Só que ele oferece ajuda. Ele não oferece fazer por você aquilo que cabe você a fazer. E quando eu já ouvi muitas pessoas falar assim, eu pedi temperança, mansidão, domínio próprio, e veio tribulações. Mas é na tribulação que vai ser forjado. É nos momentos desafiadores que nós revelamos quem somos. É nos momentos desafiadores que nós vamos mostrar o fruto. Vamos mostrar quem tem nos influenciado, com quem temos andado. Não tem como falar que eu sou uma pessoa cheia do Espírito e eu não conseguir manifestar esses frutos que vêm dele. Então, só revela qual vazia talvez eu esteja e qual forte eu estou da carne e das coisas desse mundo. Então é necessário uma busca e um posicionamento de escolher, de decidir como que esses frutos vão ser, como que eu vou me portar, se eu vou dar para o outro, aqueles que estão próximo de mim, o fruto do Espírito ou a obra da carne. No convívio, aonde que é mais? Né? Onde mais que isso é manifesto? É no convívio no lar. É no convívio, né, nos irmãos da igreja. É no convívio do pessoal que trabalha com você, com quem você passa mais tempo. É que você vai manifestar quem você é. Seja a obra do Espírito, seja, né, a obra da carne. A obra do Espírito que eu tô querendo dizer aqui é o fruto, tá? O fruto do Espírito é a obra da carne. O que você mais manifesta? A paciência nesses dias que as pessoas andam muito aceleradas, as pessoas andam sem paciência, eu me coloco nisso, eu careço da misericórdia de Cristo para me lembrar o que realmente é importante. Eu preciso estar em oração, eu preciso estar ouvindo louvores, eu preciso ler a palavra,
para cada dia mais me lembrar o que Deus quer de mim, me encher mais das coisas que vêm do alto para me manifestar as obras do Espírito, né? O fruto do Espírito, pedindo que o Espírito Santo me auxilie, me ensine e me mostre, né, como realmente se portar. Já teve época de alguma situação eu senti literalmente como ele tampando a minha boca. Na hora que eu ia, né, manifestar a carne. Aí eu respirei e falei, não, não é isso que o Espírito Santo quer. Só que eu também poderia ter ignorado o que ele fez e passado por cima dele e continuado na obra da carne. Mas a influência dele me fez desistir e manifestar o fruto, ter a temperança, a paciência, a mansidão, que são virtudes que só ele tem. Então, nós precisamos entender. Não é forçado, não pode ser máscaras, não é mentira. Tem que ser o seu estilo diário de vida. E você só vai conseguir sustentar isso se você viver uma vida ao lado do Espírito Santo, sendo totalmente influenciada por ele. Totalmente ouvindo e obedecendo a voz dele, aquilo que ele tem dito para você, aquilo que ele tem falado com você, através seja da escritura, através seja, né, como eu falei no vídeo anterior, como ouvir a voz, né, do Espírito Santo ali. Então, como ele tem falado, eu não sei, assim, particular na sua vida, mas é aquilo que ele tem influenciado você, e você deve ter essa disponibilidade da prática de entender, não, eu quero seguir o que ele tem ensinado e eu vou praticar. Eu vou hoje dar misericórdia, hoje eu vou dar amor, hoje eu vou ter uma temperança maior, não vou sair julgando, eu vou ser mais, né, calmo. Alegria que dias tristes vem o gozo do espírito. Aquele dia que é um dia difícil, é um dia de luta, mas do nada aquela sementinha da alegria surge no seu ser. Isso vem dele. Isso vem do seu Pai, isso é o fruto da presença dele na sua vida. Então, desfrute desse fruto. Então, hoje, a minha palavra para você é que seja influenciado. Nós estamos vivendo um tempo de influência. Um tempo ao qual ou a gente influencia, a gente é influenciado o tempo todo. Cada dia mais na internet se levanta mais influenciadores. Então decida, escolha em primeiro lugar ser influenciado pelo Espírito Santo. Depois pelas pessoas ao qual você ora e pede que ele coloque no seu caminho para que também te influenciem. Pessoas que têm o mesmo foco, o mesmo objetivo de ser guiado pelo Espírito Santo e viver a vontade dele nessa terra para manifestar a sua glória, para que todos olhem e vejam, porque quando a gente fala desses frutos, as pessoas que vivem na carne falam é impossível andar assim, mas quando elas caminham conosco e nós manifestamos esses frutos, aí elas vão ver que é possível, porque tudo é possível naquele que crê, naquele que anda com Deus, aquele que foi chamado por ele. Então eu e você necessitamos dessa influência diária na nossa vida, para que não manifestemos mais a obra da carne, mas sim que venhamos fruir no fruto do Espírito para alimentar aqueles que têm fome, aqueles que precisam receber desse fruto. Então, que hoje você segura na mão do Espírito Santo falando, não te largo. Vai ter dias que você vai escorregar, você não vai manifestar da forma que você gostaria, porque ainda que você se segurando, você pode, sabe, dar um escorregadinho, mas você pede, Espírito Santo, aumenta a influência na minha vida, ao ponto que verdadeiramente eu dei o fruto de forma leve, natural, e que todos ao meu redor, desde aquele que dorme comigo, né, sua esposa, desde os meus filhos que levantam comigo, desde os meus parentes, meus vizinhos, colegas de trabalho, irmão em Cristo, que todos venham de forma natural e simples experimentar do seu fruto que habita em mim. Porque quando a gente está manifestando muito ou totalmente a obra da carne, é sinal que a gente não está andando com o Espírito Santo. É sinal que a gente está silenciando a voz dele. Então, não faça isso. Olhe para ele, ouve a voz dele e segue o caminho que ele tem trilhado para você. E é isso. Espero que você sinta-se, não é motivada, mas decidido a andar sobre a influência do Espírito Santo. Fica com Deus, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.